Eu gostaria de ler um texto que se encontra no capítulo 5 aos Romanos, do versículo 6 até o versículo 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 11. Amém? E diz assim: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrera por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Um texto bem bonito e bastante conhecido entre a igreja. Um texto que vai exaltar o amor de Deus. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Sobre o amor. Vivemos em tempos em que parece que o amor se tornou um conto de fadas. Vivemos em tempo em que as pessoas dizem abertamente: eu não acredito no amor. O amor entre os irmãos, o amor entre família, o amor entre as pessoas em si. E elas dizem isso abertamente. Mas nesse texto eu gostaria de provar que o amor não se tornou um conto de fada. O único problema é que as pessoas estão procurando o amor no lugar errado. O amor sempre esteve e sempre estará no mesmo lugar. E nesse texto eu gostaria de falar sobre o amor para vocês. Mas antes eu gostaria de trazer um breve contexto histórico da carta. Eu não vou me deter muito nisso para não ser cansativo. Mas a carta aos Romanos é uma carta belíssima. Uma carta que, se você for ver, vai trazer bastante doutrina, vai trazer algo bastante sistemático. E um dos motivos sobre isso é que Paulo escreveu a carta aos Romanos para as igrejas domiciliares em Roma. Uma igreja que não foi nenhum dos apóstolos que fundou. Então Paulo aproveita e escreve sua carta e envia para as igrejas domiciliares em Roma, mostrando aquilo que era o Evangelho, aquilo que ele cria como o Evangelho de Cristo Jesus. Ele também tinha, nessa carta, um intuito de fundar ali uma base missionária. Paulo estava com o olho na Espanha e ele queria formar na igreja de Roma uma base para que ele fosse. Para a pessoa fazer a missão, ela precisa de verba, ela precisa de alguém que sustente. E Paulo olhou para a igreja aos Romanos e pensou nisso. Essa é a carta aos Romanos, uma carta que Paulo trata de doutrina, uma carta que Paulo fala do amor. E no capítulo em que estamos, Paulo vai falar, o capítulo 5, sobre os benefícios dessa salvação. E isso é bastante interessante. Acompanhe comigo o versículo 6, que Paulo vai dizer: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Isso é bastante interessante. Preste atenção nisso, porque isso é algo que vai mudar todo o nosso entendimento sobre os versículos seguintes. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. O que isso significa? Quando éramos pecadores, quando estávamos ainda na forma de inimigos do reino, quando ainda nos voltávamos contra Deus, quando ainda nós preferíamos as coisas do mundo, quando éramos inimigos de Deus, Cristo morreu no tempo determinado pelo próprio Deus, por nós. Entenda isso. Não tinha nada de bom na gente. Éramos fracos. Éramos sem nada de bom. Mas Cristo morreu ao seu tempo, no tempo que Deus determinou para esse bando de gente fraca e bando de pecadores. E isso é interessante. É bastante comum as pessoas pensarem, dizer, quando você está evangelizando, você apresenta Cristo e ela diz: não, eu vou me consertar primeiro, eu vou buscar viver de uma forma segura para poder seguir a Deus. Mas o que o texto diz aqui é algo surpreendentemente lindo. Quando ainda éramos fracos, quando éramos pecadores, sem qualquer esperança, sem nada, Cristo morreu ao seu tempo por nós. A grande questão é: não importa o que eu faça, de mim mesmo eu não vou encontrar força ou virtude para isso. É por conta do que Cristo fez quando ainda éramos fracos. Eu sou pecador e eu tenho que entender isso. E é isso que Paulo deixa claro no versículo 6. Mas o versículo 7 é bastante interessante. Paulo diz algo intrigante até. Porque apenas alguém morrera por um justo,
pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Preste atenção nisso. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, por uma pessoa boa, pode ser que alguém morra. O que Paulo está nos mostrando aqui, por uma pessoa justa, seria difícil alguém entregar a sua vida. Por uma pessoa que vive a vida de maneira justa, procurando fazer as coisas tudo direitinho, procurando ser uma pessoa bem vista na sociedade. Paulo diz, por essa pessoa seria difícil alguém entregar a sua vida. Agora você olha para o versículo anterior, em que Paulo diz, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu. Entenda isso. O objetivo de Paulo aqui é ressaltar isso. Ninguém daria nada por nós, pois somos pecadores e fracos. Ninguém mostraria nada por um bando de pessoas fracas, por um bando de inimigos. Mas Cristo morreu ao seu tempo por nós ainda fracos. Entenda isso, porque agora eu vou lhe mostrar o real sentido de amor. No versículo 8, Paulo grita algo simplesmente lindo. Mas Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo deveria alegrar nossa vida de maneira simplesmente sem poder ser explicada. Mas Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que Paulo diz. Quando éramos fracos, seria difícil alguém dar a vida pelo justo, mas quando éramos fracos, Deus provou na cruz o real sentido de amor. Agostinho vai dizer que a cruz foi o púlpito em que o próprio Deus, mediante o seu Filho, pregou o amor. John Piper, ele complementa dizendo, olha, Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. Entenda isso. O amor já foi pregado, o amor foi demonstrado de forma linda. A maior declaração de amor não aconteceu em um momento de romance entre duas pessoas, não. Aconteceu há vários e vários anos atrás, quando Deus entregou seu Filho e Ele se entregou em uma cruz por pecadores. Essa foi a maior prova de amor. Deus entregou seu Filho para morrer por pecadores. Deus entregou seu Filho para morrer por inimigos, porque é isso que éramos. Inimigos do reino, inimigos de Deus, pessoas que procuravam viver a sua vida de maneira que deplorava o nome de Deus, de maneira que ofendia, porque é isso que somos. Um homem em si mesmo, ele peca de todas as maneiras, ele peca por atitudes, ele peca por pensamentos, ele peca no seu próprio coração. O homem está entregue à sua própria imundícia. Mas louvado seja Deus, porque Cristo foi a maior confissão de amor que alguém poderia imaginar. E foi pregado na cruz. E isso é interessante porque Paulo diz, Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nossos pecados. O que Paulo está dizendo é, os nossos pecados foram levados por Cristo. Todos os nossos pecados estavam em Cristo. E Ele morreu por eles. E isso é simplesmente lindo. No versículo 9, ele complementa dizendo, olha, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, no passado, na cruz, ele pregou o amor. Foi a maior confissão de amor esperada por alguém. Mas ele diz, olha, mas não ficou somente lá. Isso tem continuidade. E ele diz, logo muito mais agora. Isso não ficou somente no Calvário. O amor não ficou somente no Calvário. Ele tem uma continuidade. E essa continuidade se dá na justificação, pelo sangue que desceu naquela cruz. Entenda, ele pregou o amor, mas ele continua demonstrando o seu amor pela justificação, pelo esse sangue que vem na cruz. E sobre esse sangue, sobre essa justificação, seremos salvos da ira. Mas deixa eu explicar para você o que é justificação. Justificação traz a ideia de algo jurídico, em que seria mais ou menos assim, você imagina um tribunal, tenta imaginar um tribunal, e você é réu diante desse tribunal. O juiz é Deus, e você ofendeu gravemente esse Deus. Mas de repente entra o filho do juiz e diz, eu vou pagar todas as contas deles, eu vou ficar no lugar dele. Isso é justificação. Justificação nos traz a ideia de algo jurídico, em que Deus coloca em nós a justiça do seu filho. Ele imputou na nossa conta a justiça do seu Filho. A partir daí, Deus passa a considerar nós pecadores, como se nunca tivéssemos cometido pecado antes, mediante Cristo Jesus.
E isso é o amor. O amor traz decorrência em nossa vida na justificação. Olhe comigo o versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Entenda isso. Isso é interessante. Quando ainda éramos inimigos, a morte do Filho de Deus nos deu proximidade com o próprio Deus. A morte do Filho de Deus nos deu mais uma vez a oportunidade de nos ligarmos com esse Deus por conta da sua morte. Mas ele continua dizendo, estando já reconciliados, depois que ele morreu, depois que o seu sangue foi derramado e recebemos a justificação, estamos próximos com ele, seremos salvos pela sua vida. Na sua ressurreição também ganhamos vida. E isso é simplesmente lindo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados para que pudéssemos ser justificados, mas ele reviveu para nos garantir a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. O versículo 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual alcançamos a reconciliação. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, não é somente isso. Não é somente a morte de Cristo na cruz. Não é somente o seu sangue que nos deu a justificação. Não é somente a reconciliação que temos por conta disso. Não é somente essa proximidade que temos por conta disso. Mas também ganhamos motivos de sobra para nos alegrar em Deus por conta do Filho, por conta de seu Filho, Jesus Cristo. Encontramos nele alegria. Por conta do Filho de Deus encontramos alegria. Entenda. Essa beleza, esse amor não está resumido somente na morte e na ressurreição. Está resumida no próprio Deus. Nele encontramos a alegria. Nele encontramos a real felicidade. O real sentido de felicidade está em Deus e no seu Filho Jesus que nos concedeu a misericórdia. Mas eu disse que ia mostrar para vocês o real sentido de amor. E sobre esse texto eu quero dizer uma coisa. O amor não se tornou um conto de fadas. Eu já ouvi de várias pessoas dizerem abertamente eu desacredito do amor. Eu não confio mais no amor entre os irmãos porque não é algo visível. Você não vê mais os irmãos com união, você não vê mais o amor sendo pregado entre as famílias, entre o marido e a esposa, você não vê. Mas a grande questão é, o amor não se tornou um conto de fadas, uma lenda, um romance, algo que você só vê nas literaturas. Não, o amor sempre foi e sempre esteve no mesmo lugar. O amor sempre foi vivo. O amor está em Cristo Jesus. O amor está no prazer de servi-lo. John Piper vai dizer que amor é quando estamos totalmente cheios da alegria de servir a Deus. E essa alegria faz com que nós queiramos vivê-la com outras pessoas. Isso é o amor. O amor não sumiu. O único problema é que as pessoas pararam de buscar a Deus e pararam de querer a alegria que a sua salvação, que o próprio Deus traz aos nossos corações. Isso que mudou. As pessoas não buscam mais a Deus. Você vê no século XXI, um século da depravação, um século onde as pessoas zombam de Deus abertamente, o século onde tudo é relativo, o século onde o mal, o errado já não se tornou mais errado. Você vê isso. Então o amor não se tornou um conto de fada. Cristo Jesus é o real significado de amor. Ele é a própria essência do amor. O amor foi pregado na cruz de uma maneira sólida. Cristo Jesus é o real sentido do amor. Nele podemos encontrar não só isso, mas a alegria de viver nele. A alegria de glorificá-lo. Como disse um certo catecismo, o fim do homem, o significado da existência do homem se resume em glorificar a Deus e se alegrar nele para toda a eternidade. Somente quando você entender isso, você vai poder entender uma coisa. O amor está em Deus. O amor está em servi-lo. Isso é o real sentido do amor. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.